Agora sim. Tá ligado? Tá. Muito inspirador ouvir o testemunho do Hugo. Muito inspirador saber que, né, dificuldades acontecem, coisas acontecem. Mas o importante é não desistir. Falando em perrengue, em dificuldades, hoje nós vamos ler o texto de Efésios 3. E interessante que a vida de Paulo não foi fácil. Pelo contrário, foi muito difícil, com muitos desafios. E ele começa esse capítulo, quer dizer, era uma carta que ele estava escrevendo, o capítulo foi dividido depois, né? Mas ele começa, Efésios 3:1. Esqueci de passar ali para cima, desculpa. Ele começa assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Aí ele muda de assunto, né? Ele começa a fazer uma oração e aí ele interrompe essa oração. Por essa causa, né? Eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Eu estou lendo ali, né? Foi diferente da minha versão. Por quê? Ele lembrou nessa hora que talvez a igreja, né, nem todo mundo, mas algumas pessoas lá em Éfeso, não soubesse por que ele estava preso. Né? O Hugo falou das dificuldades, derrota e tal, desânimo. E Paulo, ele está falando né, para a igreja, porque a igreja estava desanimada. Paulo está preso, e agora? Como que vai ser as coisas? Paulo está preso. Puxa, se Paulo está preso, Deus permitiu que Paulo fosse preso, e nós, né? Como vai ser? Mas, então, ele ouve falar dessa tristeza da igreja, não só a igreja de Éfeso, mas algumas outras pessoas também. Então, ele começa a escrever essa carta. Ele começa a fazer oração, ele continua essa oração. Se você ler o versículo 14, ele começa de novo. Por esta causa, por esta razão, e Aí ele fala, me ponho de joelho. Mas, então, ele interrompe e começa a falar do motivo dele estar preso, tá? E aí ele continua, no verso 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão e o mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas, pelo Espírito. Então, Paulo fala assim, olha, existe um mistério que foi revelado. Daqui a pouco eu falo qual é o mistério. E esse mistério, durante gerações, desde a época de Abraão, né? Quer dizer, desde a época de Adão e Eva é falado isso, mas os judeus parece que não se antenaram muito, não se ligaram muito. Mas em Abraão foi muito, muito claro. Porque quando eu perdi a bolinha daqui. Quando Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua terra, tua parentela, e vai para uma terra que eu mostrarei. Farei de ti uma grande nação, para você abençoar. Em ti serão abençoadas toda a terra. Em ti serão abençoados todos os povos. O que ele quer dizer com isso? Abraão, através da sua descendência, todos os povos serão abençoados. E ele tinha falado para os judeus, não se mistura muito não, tá? Fica tranquilo, fica com seu povo, adorando ao Deus verdadeiro. Mas espalha as boas novas, espalha o amor de Deus para as pessoas. O que eles fizeram?
eles fizeram assim: vamos casar com as mulheres estrangeiras, vamos adorar os deuses estrangeiros. Por isso que eles sofreram tanto, que eles ficavam só pecando, ficavam adorando outros deuses. Mas Deus é só nosso, a gente não vai falar de Deus para ninguém. A salvação é só para os judeus. Lembra que o pastor Luiz, a semana passada, ele falou que quem eram os gentios? Né? Ele estava explicando, os gentios somos nós, que não somos judeus. Né? Então, mas os judeus inverteram as coisas. E quando Paulo ele está explicando, falando do grande mistério, ele está falando... Né, no verso 8, eu vou continuar lendo. Diz o seguinte: o mistério que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, o qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante em seu poder. Então, Paulo está falando assim, olha, os gentios, nós, que não somos judeus, somos co-herdeiros, também herdeiro da graça do amor de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. E em Atos 21 e 22, ele tem esse relato de quando Paulo foi preso. Né? E aí ele está lá em Atos 21, se você for ler tudo, é muito legal. Ele está numa das viagens, né, a última viagem, ele está viajando, evangelizando. Aí ele chega em... esqueci o nome da cidade. Em Tiro, e uns profetas vêm para ele e falam assim, Paulo, nós temos a direção do Espírito Santo, que não é para você ir para Jerusalém, que vai dar ruim. Então, não vai para Jerusalém. Paulo continua a viagem dele, e quando ele chega em Cesareia, né, vem mais gente falar para ele, aí chega Ágapo, que é um profeta, pega o cinto de Paulo, o cinto de Paulo não era igual esse que a gente, né, a fivela e tal, era tipo uma corda que amarrava e tal. Ele pega o cinto de Paulo e fala assim, é o seguinte, Paulo, amarra os pés dele, amarra a própria mão e fala assim, Paulo, o que o Espírito Santo está me dizendo é que isso vai acontecer ao dono desse cinto. Aí as pessoas que estavam com Paulo, acompanhando, assim, Paulo, não vamos para Jerusalém, não. Vamos ficar por aqui. Né, para quê? Para essa encrenca? Se o Espírito Santo está falando, vamos ficar por aqui mesmo. Não precisamos ir para Jerusalém. Continua pregando a palavra por aqui. Olha a resposta de Paulo em Atos 21. Verso 13, que diz o seguinte, o que estão fazendo ao chorar assim e partir meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos, seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor. Então, Paulo, ele sabia que ele corria risco de vida, mas ele fala assim, por amor ao Evangelho, eu vou pregar. E se eu for preso em Jerusalém, tudo bem. Eu continuo sabendo que Deus cuida de mim. Não é porque eu fui preso que Deus, esqueceu de mim. Deus falhou comigo. Não, Ele continua cuidando de mim. Porque eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. E ele morre, né? E quando ele chega em Jerusalém, aí já é o capítulo 22, ele chega em Jerusalém, ele vai para o templo, e aí tem um tumulto, né? O pessoal fala assim, este é Paulo, aquele que está pregando heresia, falando que os gentios também vão para o céu, que são amados por Deus. Esse é Paulo, que trouxe grego para dentro do templo. Não podia entrar gente estranha no templo, tá? No templo era assim, tinha um pátio geral, assim, grandão, que aí entra todo mundo, até a mulher entrava. Aí tinha um outro, mais para dentro,
que aí entra só homem, aí o outro mais para dentro entra só judeu, o outro mais para dentro entra só sacerdote, e no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano. Não tinha essa de que assim, a igreja acolhe todo mundo, o templo acolhe todo mundo, pode todo mundo vir. Não, não podia fazer isso. E a acusação é, ele levou grego para dentro do templo. Na verdade, isso não aconteceu. E aí começaram a brigar, fecharam as portas, queriam matar Paulo, né? Queriam espancar Paulo. Aliás, estavam fazendo isso. E podiam até matar Paulo por causa disso. A autoridade romana fica sabendo e intervém. Tira Paulo de lá. O que está acontecendo? Não, é porque ele fica falando besteira, ele fica falando heresia, que está falando que os gentios também podem ser salvos. Isso é uma heresia. Né? E aí ele é levado para a fortaleza. E antes, Paulo fala assim, escuta, eu quero falar com o pessoal. Posso? Pode falar com o pessoal. E aí, ele começa a dar o testemunho dele. Eu sou Paulo. Eu sou judeu. Eu fui discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o top dos professores para ensino. Quem fosse aluno de Gamaliel sabia muito sobre as Escrituras. E Paulo sabia muito sobre as Escrituras. Eu fui discípulo de Gamaliel. Eu sou zeloso. Eu sou tão zeloso pela lei, eu sou tão zeloso pelas coisas de Deus, que eu perseguia os gentios. Eu perseguia as pessoas do caminho, que seriam cristãos, foram chamar de cristão depois. Eu perseguia. Por quê? Eu achava que eles estavam falando heresia. E todo mundo estava ouvindo bonitinho, quando Paulo estava falando essas coisas. Mas, um dia eu estava indo para Damasco, com carta, para prender os cristãos, né? o pessoal, os seguidores do caminho. Eu estava indo. E as pessoas que eram presas, elas eram mortas, virava comida de leão, essas coisas assim. Não era só preso, uma cadeia normal. Ele falou, eu fazia isso. Mas nesse dia que eu estava indo para Damasco, a caminho de Damasco, veio um clarão, uma voz forte falou para mim assim, Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele disse assim, quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. E aí, né, ele fica cego, fica 3 dias cego, Ananias vai lá, ora por ele, cai as escamas dos olhos dele e tal. E nisso Deus fala para ele, você, Paulo, está sendo separado para pregar aos gentios. Você vai pregar a palavra de Deus para os gentios, para os não-judeus. E aí o tumulto pegou fogo, né? As pessoas começaram a querer apedrejar Paulo, queria bater nele, porque onde já se viu, o gentio não tem salvação, e aquela coisa toda. Por isso que ele estava preso. Ele ficou 2 anos preso, e durante esses 2 anos, ele escreveu a carta de Efésios, ele escreveu Colossenses, Filipenses e Filemão. São as cartas da prisão. Ele escreve essas cartas e manda para as igrejas. Ele escreve a carta de Éfeso, nesse texto aqui. Por quê? Depois a gente vai ver. A igreja de Éfeso estava desanimada, como eu falei. O nosso líder foi preso, e agora? O que vai ser de nós? Se ele foi preso, e a gente? O que vai acontecer? E, sei lá, será que vale a pena seguir a Deus? Aí Paulo foi preso, né? Será? Sei lá, alguma coisa assim eles estavam pensando. E Paulo fala assim, queridos, não desanime, é uma honra, né? A gente vai continuar lendo o texto e fala isso, é uma honra ser preso. Por quê? Espera aí, deixa eu ler o texto primeiro, antes de eu antecipar tudo. 8. A mim, o menor dos santos, de todos os santos, foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos o qual é dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E por isso, por isso, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades da região celestiais.
segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos a ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso, é motivo de honra para vocês. Paulo, ele não era masoquista, não, tá? Quando ele fala de sofrimento, que sofrer por Cristo, é porque né, ele estava vendo o final da carreira. Ele estava olhando o propósito de Deus para a vida dele. E, para que ele pregasse o Evangelho, ele teria que sofrer. Para que pregasse o Evangelho, ele teria que sofrer perseguições. Por quê? Hoje em dia, a sua vida, se você se firma em Cristo, se você realmente tem um propósito de estar firme no Senhor, quantas provações, quantas tentações não vêm para você? Você incomoda o inimigo. E Paulo está falando assim, isso vai acontecer. Os judeus, eles não querem a propagação do Evangelho, não querem que a gente fale que os gentios têm salvação também são filhos de Deus, são co-herdeiros, através de Jesus. Eles não querem isso. Mas não era só os judeus que não queriam, né, gente? O inimigo, Satanás, também não queria. Por quê? Se prega o Evangelho, as pessoas são salvas, vai saquear o inferno e o inferno vai esvaziar. E, às vezes, a gente se acovarda. Paulo, ele estava disposto a morrer por causa do Evangelho. Ele estava disposto a sofrer, pagar o preço de ser cristão. E nós? Como que é o seu dia a dia? Quantas pessoas você fala de Cristo? Vai lá, durante um mês. Não deveria ser todo dia, mas durante um mês. Quantas pessoas chegam para você, estou com um problema. Minha vida está ruim. E você tem uma palavra para essa pessoa. Ah, mas eu não sei o que falar, não sei aconselhar. Não precisa? Mas você já falou? Posso orar por você? Eu vou orar por você todos os dias. Nós somos covardes. Dentro do normal, a gente não faz muito. Eu estou indo para o céu e eu estou feliz. Se você não vai, o problema é teu. Mas alguém um dia chegou para você e falou do amor de Deus para você. Alguém um dia dobrou o joelho, ou pelo menos orou por você, até que você se convertesse. Não foi espontâneo assim do nada, pá, converti. Não. Alguém intercedeu pela tua vida. Às vezes você não conhece essa pessoa, você não fica sabendo. Mas alguém intercedeu, pagou o preço, orou. Para que você descobrisse esse grande mistério da palavra de Deus. A salvação em Cristo também é para os gentios, também é para nós. Às vezes a gente é indiferente. Será que vale a pena? Como será que Deus sente quando olha para a sua vida? Servo bom e fiel. Meu filho amado, em ti eu tenho alegria. Ou fala, filho, acorda. Você não vai falar do meu amor? Meu amor não é suficiente para você? Quando você tem uma coisa boa, acontece uma coisa boa na tua vida, você não sai falando para todo mundo? Eu nunca conheci ninguém tão contido que aconteceu uma coisa maravilhosa, uma bênção muito grande, e a pessoa ficou assim, ó. Ganhou aquele carro que estava orando há 50 anos e Deus deu assim. Ou alguma coisa. O seu time ganhou. Faz 30 anos que ele não ganhava nenhum campeonato e ganhou o campeonato brasileiro.
Aí, você viu, né? Não vou falar o nome de time aqui. Você viu, aí ganhou, né? Ah, vê quando a seleção brasileira ganha, né, a Copa. Ah, todo mundo só fala de Copa, todo mundo de verde e amarelo, e bandeira e tal. Porque é uma coisa boa e todo mundo quer se alegrar. Mas quando você é salvo em Cristo, quando você tem uma bênção, às vezes você não conta para ninguém. É segredo. Isso está certo? Ou é a estratégia do inimigo? Tudo bem, você pode ser abençoado, mas não conta para ninguém, não. É vergonha, paga mico. Fica na tua aqui, fica tranquilo. Você está sendo abençoado. O outro não precisa saber. O outro não precisa de salvação. O outro não precisa saber do amor de Deus. Enfraquece a sua fé. Porque quando você compartilha, você se fortalece. Quando você divide a bênção, você se fortalece. Você é edificado. Né? É o exemplo do Mar Morto. Por que ele é morto? Porque ele recebe as águas. Ele recebe a água do Jordão, que é fértil, é boa. Só que ele é tão baixo, no nível, né, dele é tão baixo, que ele não consegue desaguar para ninguém. Ele recebe, evapora, recebe, evapora, só que evapora a água, né? As outros elementos químicos, outras coisas, não evapora, concentra. E aí não tem vida. Você pode ser um mar morto na tua vida, ou pode ser rio de bênção. Você reparte as suas coisas. Como está a sua vida? Você realmente vai falar para as outras pessoas sobre este amor? Em 1 Pedro 1,12, acho que é 1,12, fala que até os anjos desejam esse privilégio de falar do amor de Deus para as pessoas. Mas é um privilégio que eles não têm, somente nós podemos falar. Nós experimentamos e nós podemos falar. Os anjos, eles queriam chegar e evangelizar as pessoas. Até parece algumas situações assim, mas não é evangelizando, mostrando o amor, o poder de Deus, essas coisas assim. Mas evangelizando, falar, olha, Jesus te ama. Jesus morreu na cruz por você. Você pode ter nova vida, ser nova criatura em Cristo Jesus. Você pode deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. Você pode ter a vida eterna. Eles não podem fazer isso, eles não têm esse privilégio. Mas nós, meros mortais, temos esse privilégio e não usamos. Enquanto que Paulo, ele fala assim, tudo bem, eu posso ir para Jerusalém. Está tranquilo. Mesmo que eu morra. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia o que ia acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa era a vontade de Deus. Que ele fosse para Jerusalém. Ainda que isso significasse ir para a morte. Ele é preso, né, fica 2 anos em prisão domiciliar. E não era tornozeleira eletrônica, não. Era algema mesmo, ali, grudadinho com soldado. Ele alugou uma casa, ficou numa casa durante 2 anos, escreveu essas 4 cartas para estimular as pessoas, para, né, corrigir a igreja. A carta de Paulo é muito doutrinária, as cartas. E, então, ele aproveitou o tempo. Vê que em nenhum tempo ele fica assim, não... Eu não entendo. Eu preguei o evangelho, eu fui fiel ao Senhor, o Senhor não foi fiel a mim. Eu estou aqui preso, né, algemado com soldado romano, não posso fazer nada. Não, ele podia escrever. E quando ele ia para a prisão física, de verdade, mesmo na cadeia, era horrível aquela prisão. E ao invés dele ficar, ai, nossa, que destino que eu tenho, ele louvava, ele pregava, aproveitava o tempo e evangelizava. Ele não ficava cabisbaixo. Por quê? Todo tempo é uma oportunidade para pregar o evangelho. Todo tempo é um desafio. Então, ele falava do amor de Deus. Pregava. Nós aproveitamos o tempo? Eu confesso que muitas vezes eu perco. Depois eu fico, ai, Deus, perdi a oportunidade, né?
Teve uma vez que uma senhora, gente, ela conseguiu ir, era uma viagem de noite, mas ela conseguiu ir de Campo Grande até Prudente, falando o tempo todo. Ela mal respirava, e falando os problemas dela, e falando. E eu, ai, Deus, me dá uma oportunidade de falar para ela, né? Ela dá um pause aqui para eu falar, né? Aí, quase perto de Prudente. Eu achei que ela ia descer em Prudente. Aí ela, é o meu lugar, a cidade, eu desço aqui. Aí foi embora. Deus, eu só ouvi, não deu tempo de falar. Eu achei que, né, chegando perto de Prudente, eu ia falar assim, deixa eu, né, falar do amor de Deus por você, alguma coisa assim. Mas ela falou tanto, bom, pelo menos desabafou, né, que não deu tempo. Mas vira e mexe. Você está assim, né, por aí, eu acho engraçado, e as pessoas começam a falar com você mesmo que você nunca viu na vida. Né? Eu tenho mania de falar sozinha, né? Assim, tipo, nossa, que caro. Ai, que feio. Nossa, que bonito, né? Supermercado, né? Que bonito. Ou alguma coisa assim. Acho que eu não estou entendendo aqui. Eu estou falando comigo e estou vendo as coisas lá, e as pessoas interagem. Mesmo aqui em São Paulo, interagem. A gente começa a conversar, né? E tem gente que interage e depois começa a contar os problemas. E, às vezes, não dá para ficar falando, aconselhando, assim, posso orar por você? Pode. Uma oração curta, simples. Dou o meu contato, se ela quiser continuar conversando. E evangelizar, falar do amor de Deus. Não é uma coisa muito complicada. Fala do que Deus é, de quem Deus é, para você. Fala do amor de Deus. Uma das coisas que as pessoas estão mais carentes é o amor de Deus. Faça como Paulo. Em tempo e fora de tempo, fale do amor de Deus. As pessoas estão necessitando, e você não pode ser negligente. E Paulo fala assim, eu estou preso por causa que eu evangelizei os gentios, evangelizei vocês. Mas isso não é motivo de tristeza, desânimo. É motivo de honra para vocês. Ouviram falar do amor de Deus. Você tem salvação em Cristo Jesus. E por causa disso, hoje, nós, aqui, século 21, aqui no Bosque, nós temos a salvação em Cristo, porque milhares de pessoas pagaram preço, às vezes com a própria vida, para trazer o Evangelho até nós. Esse Evangelho, por nossa causa, vai continuar ou vai estacionar? Que decisão você toma na sua vida? Ser cristão de verdade ou ser cristão de banco? Ser cristão que realmente abraça a causa e vai, ou deixa a vida passar. Lembra que o Hugo falou? Ele ficava levando assim de boa, era preguiçoso, não treinava e tal. Ele não era um bom atleta. Até que ele teve um desafio. Se você treinar e for bom, você vai para o Japão. Eu quero ir para o Japão. E ele começou a treinar. Eu quero participar de uma abertura das Olimpíadas. Tranco a faculdade e vou treinar. Ele consegue realizar o sonho. Foi fácil? Não. Não. Pagou um preço alto. Você está numa corrida. Prossigo para o alvo. Você está vendo o alvo, você tem que chegar lá. Mas se você não faz a sua base agora, se você não treina, se você não louva a Deus adequadamente, se você não fala do Evangelho, quando você chegar no céu diante de Deus, que você vai falar, Deus, eu fiquei feliz com a minha salvação e agradecido ao Senhor, né? Então, mas não tem nada. Tá, você tem nenhuma obra, né? Nenhum galardão. Mas que legal. Quando você chegar lá e Deus falar assim, parabéns, servo bom e fiel. Parabéns, a tua parte você fez com excelência. Você vai ganhar uma coroa, você vai ter um galardão. Você quer ouvir o elogio de Deus para você, de Jesus. Ou você vai falar assim, entra aí, né? Teve a salvação em Cristo, então entra aí. Eu ficaria feliz só disso, mas eu ficaria envergonhada.
Puxa, eu tive tantos anos e nunca servi ao Senhor, só ia à igreja. É bom vir à igreja, né, para edificar, para conhecer, para ter comunhão, mas não é só isso. Sua vida cristã é muito mais lá fora, no seu dia a dia, do que aqui na igreja. Na igreja, algumas horas por semana, mas lá fora é o seu dia a dia. Você reflete o amor de Deus. Está disposto a ir para o sacrifício como Paulo, que ele sabia que ia dar ruim. Mas se o Espírito Santo quer isso, se é o propósito de Deus, posso ser preso, posso morrer. Primeiro julgamento, Paulo não é condenado, mas no segundo julgamento ele é decapitado. Mas para ele estava tudo certo, porque ele sabia a quem ele servia, ele sabia o que estava acontecendo. Então, que na sua vida também, você possa aceitar esse desafio. Não fique levando uma vida, né, no mais ou menos. Você nunca vai ser um bom atleta de Cristo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Esquecendo as coisas que me tiram do caminho de Deus, eu fixo no caminho de Deus e vou. Não só o seu crescimento espiritual. Claro, ler a palavra, orar, ter tempo de meditação, é essencial na sua vida, mas também proclamar a palavra. Uma das coisas que quando nós chegamos, né, eu, Lucas e Rayane, uma das primeiras reuniões, ou a primeira reunião, não sei, que o pastor Luiz falou para a gente, é assim, atividade do bosque, a gente está querendo que seja sempre o foco evangelístico. Não evento pelo evento. Só para a igreja ficar alegre na comunhão. Não, evangelístico. Então, toda atividade, vira e mexe, né, ele foca isso, ele enfatiza isso, nos relembra disso. O foco é evangelismo. Você faz um evento pensando em acolher as pessoas de fora, seja a vizinhança, seja os seus amigos que estão perto. Mas é que pessoas conheçam a Cristo. Esse é o objetivo da igreja. Não é só sentar e se alegrar, mas proclamar a palavra de Deus. Como que isso vai acontecer? O pastor Luiz que vai fazer sozinho? Não. Mas é cada um de nós. Pôr a mão na massa, inclusive ele, mas não só ele. Cada um de nós, falando para o vizinho, orando, convidando. Evangelizar não é só convidar para a igreja, tá? Evangelizar é você falar do amor de Deus, falar de Jesus. Cristo morreu por você. Ele pode te ajudar nesses problemas. Os perrengues vão continuar, mas Ele vai estar com você. E mais do que isso, a salvação em Cristo, você vai ter vida eterna. Você não vai estar mais sozinho. Deus está com você, na luta do dia a dia. Claro que tem alívio, tem vitória, tem muita vitória também, né? Não existe vitória, mas não existe vitória sem lutas. E aí, você vai poder falar de Jesus. Viva! Não só leia, não só venha à igreja, tudo isso é importante, mas viva a palavra. E aí você vai poder dizer como Paulo. Tudo bem se eu for humilhado? Tudo bem se falarem mal de mim? O importante é que eu estarei fazendo a vontade de Deus. Eu estarei agradando o coração do Pai. Para Paulo, não só ele morreu, tá? Às vezes morrer é fácil, né? Depende de como morre, é fácil. Mas ele apanhou, foi insultado, foi humilhado e foi apedrejado. Gente, quando a gente bate em algum lugar, dói, né? Principalmente quando se bate a cabeça. É terrível, pelo menos eu acho, muito terrível. Agora, imagina você levar pedrada, 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 pedrada. E aí as pessoas olharem, morreu, deixa ele aí, morreu, está morto. Mas ele não estava morto. Estava muito ferido, mas não morto. E ele continua a jornada, ele não desiste. Abaixa a sua cabeça. Como está a sua vida com Deus? Você tem tempo, tem investido tempo para servir ao Senhor? Você tem investido tempo
para conhecer melhor o Pai, não só para pedir as coisas por você, pedir bênção, mas aquietar e ficar diante do Pai e receber dele, e Deus falar com você. Ele fala através da palavra, na sua cabeça, através de música, através das pessoas, mas essa quietude de você parar e ouvir Deus. Ou a sua oração é só falar, 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 em nome de Jesus, amém, vai embora. Quando Deus ia falar com você, já foi embora. Aí o relacionamento é mais raso, mas quando você aquieta, Deus vai falar com você. Você se fortalece. Nas horas difíceis, na hora do improviso, como que você faz? Você toma decisão ou você pede ajuda de Deus, direção do Espírito Santo? Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Então comece. Se você ainda não começou, se você não faz isso, comece hoje. A falar, Deus, me ensina a te adorar. Me ensina a orar. Me ensina a te servir. Me ensina a ser um bom mordomo. Me ensina a ser um bom discípulo. Me dê ousadia, me dê intrepidez. Quando as coisas estiverem muito difíceis, aí sim que o Senhor me revista de intrepidez, de ousadia, para eu falar da tua palavra mais ainda. Para que você não seja um cristão morto. Em Apocalipse fala que Deus estava a ponto de vomitar um cristão morno. Que você seja aquele quente, disposto. Coloque a sua vida diante de Deus nesse momento. E fala para Ele. Ajuda, Deus. Socorre. Deus está ouvindo a tua oração. E Ele quer o melhor para você. Ele quer intimidade com você. Pai amado, obrigada, Senhor Deus, pela vida de Paulo, pelo exemplo que ele nos deixou, pelos escritos dele que nos orienta até hoje, nos ensina a mais sobre o Senhor, fala sobre doutrinas, mas pelo exemplo, Deus, dele amar o Senhor mais do que a si mesmo. E não se importar em ter sacrificado, ser humilhado, ser apedrejado, ser açoitado por amor ao Senhor. Ele nunca foi preso por uma coisa desonesta, mas sempre foi preso por amor ao Senhor, por fazer a coisa certa diante de ti. E às vezes a gente se acovarda, cede as coisas erradas para não ser humilhado ou para não sofrer. Perdoa, Senhor Deus, perdoa quando a gente procede assim. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis. Dá-nos um coração rendido a Ti, que a gente possa verdadeiramente, Deus, deixar o Espírito Santo agir e nos direcionar. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para a gente ouvir e ver a direção que o Espírito Santo nos dirige a cada dia, nas coisas pequenininhas e nas coisas maiores, nas coisas que aparentemente são insignificantes e nas coisas que realmente mudam a nossa vida. Para nós, a gente não tem discernimento, Deus. Às vezes, a coisa insignificante é de extrema importância. Então, ajuda-nos a ser cativo no Teu altar todos os dias, para que o Senhor realmente nos direcione. E nos dá ousadia, nos dá intrepidez para falar do Teu amor, para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que a gente possa mostrar às pessoas que estão em sofrimento, mostrar às pessoas que estão no inferno, que há um Deus que as ama, há um Deus que acolhe, há um Deus que ajuda nos momentos difíceis. Pai, que o nosso coração realmente esteja sensível à Tua voz. Faz da Igreja do Bosque uma igreja evangelística, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, mas principalmente, Deus, faz da Igreja do Bosque uma igreja que esteja sempre no Teu altar, que se arrepende do pecado, que confessa o pecado, que se quebranta e que busca a santificação, para que nós possamos ser luz, ser sal, nesse bairro, nessa cidade, Pai. Que as pessoas, ao olharem para a gente, possam falar assim: eu quero conhecer esse Deus, eu quero servir a esse Deus. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.